Esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter visto quando eu estava começando a trabalhar com revisão. E elas são muito importantes para que você não tenha aborrecimentos com o cliente, que você não erre o orçamento, que não tenha nenhum tipo de problema. Vamos lá então. O que é um projeto, um TCC, um artigo científico e quais são as suas diferentes fases? O que é o projeto? É uma ideia inicial, uma semente que o aluno, o seu cliente, o aluno, tem que apresentar para ele ser aceito e depois sim, o projeto vai deixar de se chamar projeto e vai ser aumentado, desenvolvido para se transformar num TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E ele tem que apresentar e ele procura você, o revisor, para fazer isso. Sempre pergunte para o seu cliente o seguinte: você está me contratando para revisar e depois você vai fazer o quê? Porque aí você tem a oportunidade dele falar e você entender se vai ter subfases. Por exemplo, você fala, o que você vai fazer? E ele responde: depois que você revisar, eu ainda vou, antes de entregar, eu vou passar para a minha orientadora, ela vai ver lá se tem observações, se ela quer alterar alguma coisa. Aí eu vou mandar de volta para você. Opa, tá vendo a importância de conversar com o cliente? É o momento que você vai falar para ele, tudo bem, mas eu cobro esse retrabalho após as considerações da sua orientadora. Se houver qualquer alteração no texto, eu cobro esse retrabalho de revisão. Aí ele vai falar, não, então primeiro eu vou passar para ela, só mando para você no final. E aí você vai criar a sua política de trabalho também, tá certo? Aqui na próxima tela nós vemos que o TCC é o trabalho de conclusão de curso. Aí já não é mais um projeto, é o trabalho final que o aluno vai entregar. O TCC ele pode ser de graduação, e aí nesse caso ele vai se chamar monografia. De mestrado, ele vai se chamar dissertação. Se for um aluno de doutorado e pós-doutorado, esse TCC vai se chamar tese. E veja ali embaixo na última linha, mestrado e doutorado já são cursos de pós-graduação, o que pode confundir algumas pessoas, porque tem aqueles cursinhos mais rápidos que também se chamam pós-graduação, mas o mestrado e doutorado também, ok? E quais são as fases, então? Porque isso traz consequências para o nosso trabalho e, inclusive, na forma de fazer o orçamento. Vamos lá. Fases da pós-graduação, no mestrado e no doutorado. A primeira coisa foi lá o projeto, né? Ele fez o projeto. Nesse projeto, ele vai qualificar. Quer dizer que ele está nessa primeira fase aí de letra preta, qualificação. Ou seja, o cliente ele pode te procurar para uma escrita pré-qualificação. É aquele que vai te falar, eu ainda vou qualificar, eu ainda estou indo para a qualificação. Aí você já sabe que ele está naquela primeira fase ali. E o que isso significa para você como revisor? Que muitas vezes ele ainda vai voltar com esse texto reescrito 3 vezes. Isso é para você ficar esperto e pode ter aquele retrabalho que, se você não tiver avisado antes, o cliente volta com o texto para você. Eu achei que já estava incluído porque eu já te paguei, né? Não, você me pagou para eu fazer a revisão do seu texto de qualificação. Agora o seu texto é outro. Mas você não me avisou nada, fica aquele tititi? Vamos evitar isso. Então, sempre pergunte, você está em que fase? Eu estou na qualificação. Segunda opção, que é essa do meio. Eu estou indo para a banca final ou para a banca examinadora. Eu já estou indo para a banca, quer dizer que ele está nessa fase do meio, ele está terminando a escrita pré-banca e dentro dessa escrita pré-banca, entre o seu cliente e o orientador dele, pode haver uma fase de envio e reenvio de arquivos ali frenética, porque eles estão na reta final para ir para a banca, então tome muito cuidado com isso, converse bem,
explique a sua política. Olha, você não pode ficar me enviando o mesmo arquivo infinitas vezes para infinitas revisões, como eu ouvi um outro revisor falando. Ele explicou muito bem, isso pode acontecer, você precisa saber disso. Vá se organizando ali com o cliente, mas para isso você tem que ter esse conhecimento. E depois da banca, a última linha azul ali embaixo é a escrita pós-banca. O cliente, por fim, se apresentou para a banca final e houve necessidade de alterações no texto. Ele pode voltar para você pedindo para você revisar esses trechos que foram alterados. Às vezes são muitas alterações, às vezes quase nada. O importante é você saber como que você vai lidar com isso. Tu já vá preparado para a conversa com o cliente, sabendo dessas fases. Por fim, depois dos ajustes pós-bancas, não tem mais nada. Realmente ele vai fazer o depósito do trabalho lá no repositório da universidade e acabou o assunto com você. Qualquer coisa além disso é um novo trabalho e cada uma dessas fases é considerado um novo trabalho e um novo orçamento. Agora vamos para o assunto artigo científico, que também tem as suas fases. Geralmente são 2 fases. O cliente pode te procurar nessa fase de cima, ele está fazendo uma escrita pré-submissão. Ele ainda vai tentar que aquele artigo dele seja aceito por uma revista. Então, ele está na fase pré-submissão. Até botei anotado ali para você não esquecer que é um texto que deve seguir para a revista 100% anônimo, inclusive retirando-se as propriedades do documento. No texto não pode ter o nome dos autores do artigo, não podem constar em nenhum local dentro e fora do arquivo, não pode ter nomes de universidades, projetos, qualquer coisa que denuncie autoria. Então, é uma regra das revistas que os artigos devem ser anônimos, inclusive nas propriedades do documento. Por que que você tem que saber, então, quais são as fases do artigo? Para você saber que o texto deve ser anônimo, isso é muito importante, e para você saber que se ele está na primeira submissão, olha o que está escrito embaixo de azul, ajustes solicitados pela revista, vai influenciar no seu orçamento e vai influenciar em você avisar o cliente, olha, é uma primeira submissão, então depois, quando o seu artigo for aceito pela revista, e ele retornar com os pedidos de ajustes, eu cobro novamente para fazer a reformatação, esse retrabalho, às vezes revisar o texto novamente, explica para o cliente, porque senão ele volta, olha, aquele artigo voltou, às vezes, não é sempre, mas alguns clientes até dão a entender que você fez alguma coisa errada, tentam, ganhar aquela segunda revisão gratuitamente de você, então tome cuidado com isso. A meu ver, é seu dever explicar para evitar esse tipo de aborrecimento. Deixe claro no início que esses ajustes serão cobrados. Veja você a importância de você conhecer essas fases, senão você se vê num turbilhão, o cliente volta e aquela coisa, faz, refaz, e no início você é feito de gato e sapato, porque você não conhece as fases, porque você não explicou antes, tá bom? Então era isso, abraços!